Só um minuto, pessoal. Vamos lá. Boa tarde, gente. Também estou bem, graças a Deus, né? Hoje, 13, né, de agosto de 2020, certo? E ontem eu passei uma atividade para vocês, né, na gramática, que foi na página 212, a página 214, ok? Abram aí a gramática de vocês, por favor. Estou bem, Isabela. Boa tarde, amor. Tudo bem? Oi, Raíssa. Ô tia, eu não sei se a senhora viu, mas eu postei a atividade lá no mural, porque quando eu estava tentando enviar na aba, dizia que deu um erro e não estava conseguindo enviar, por isso que eu postei lá no mural. A senhora viu? Vi, amor, e eu coloquei lá no mural também, para vocês um recado, tá certo? Vocês viram? Vocês leram? Eu já havia até explicado. Pronto, pois vou aproveitar a oportunidade de explicar de novo, né? Exatamente, vai conhecer mesmo. Eu já havia explicado para vocês, eu não sei se eu havia explicado individualmente, mas agora eu vou aproveitar e explicar para todo mundo, né? E já deixei o aviso lá também. O que é que acontece, gente? Por que é que vocês não conseguem enviar essas atividades? Porque quando vocês me enviam as fotos da atividade de vocês, né? Todas essas fotos vão diretamente lá para o meu e-mail, tá bom? Quando essas fotos vão direto lá para o meu e-mail, elas vão para o Drive, né? Só que o Drive não tem uma memória infinita, certo? É como a memória do nosso celular que acaba. O Drive é da mesma forma. Como eu recebi muitas fotos, né? Que começaram as aulas virtuais, eu tenho 12 turmas, né? Do terceiro até o nono. Então, a maioria dos alunos me mandam essas fotos. Sabe o que é que aconteceu? A memória do meu Drive acabou. E agora não conseguem, vocês não conseguem me mandar essas fotos, tá certo? E aconteceu a mesma coisa comigo. Na minha faculdade, a gente está estudando dessa forma, e eu uso o Google Sala de Aula. Eu também não consigo enviar nada para o meu professor, por conta que o meu Drive está lotado. O que é que acontece? Eu estou tendo, gente, que apagar arquivos, certo? Desse Drive, né? E como eu estou tendo que apagar esses arquivos, né? Eu já comecei a apagar, né? Mas eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho muitos arquivos lá no Drive importantes que eu não posso apagar. Então, por enquanto, pessoal, vão me mandando essas mensagens ou no mural, ou no WhatsApp, tá certo? Não tem problema. Até que isso seja resolvido. Ok, gente? Aí vamos lá, vamos iniciar. Quem aqui pode ler aí a primeira questão na página 112 da gramática? Ai, gente, vocês vão me desculpar, mas vocês vão ficar escutando esse barulho, porque aqui onde eu estou é super quente. Eu estou perto de uma parede que passa o dia inteiro no sol e eu não vou desligar meu ventilador, não. Me desculpe, né? Porque está no volume mais baixo. Não dá para atrapalhar, não. Quem é que pode ler aí para mim a primeira questão? Da página 112. Ótimo. Pode sim, Bia. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, amor. Questão 1. Reescreva as frases a seguir passando os termos destacados para o plural. Faça apenas as modificações necessárias e observe as regras da gramática normativa. A. A dificuldade marcou a vida dela. E aí, como é que fica essa frase, gente? Vocês têm que passar as palavras que estão aí
em destaque para o plural, porém, vocês vão fazer o que for necessário para a frase ter concordância. Exatamente, Maria. Exatamente. As dificuldades marcaram a vida dela. O termo que está grifado aí, né, que está em negrito, no caso, é o termo dificuldade. Só que se a gente colocar só o termo dificuldade no plural, a minha frase não vai ter concordância, vai ficar: as dificuldades marcou a vida dela. Então, correto, gente. As dificuldades marcaram a vida dela. Item B. Item B. Para você, a satisfação pessoal deve ser prioridade? E aí? Gramática, amor. Gramática, página 112, tá certo? Gramática, página 112, primeira questão. Pronto. Nesse caso aí, todo mundo aí, tanto a Raíssa, quanto Maria, quanto Bia, colocaram toda a frase no plural. Certo, gente? Mas não tinha necessidade da parte final da frase ser colocada para o plural. Entendeu? Se vocês colocassem só, vocês deveriam colocar somente sim, que nem a Lara colocou aí. Para vocês, a satisfação pessoal deve ser prioridade, tá certo? Então, deve ser prioridade. Podem deixar no singular, tá bom? Vai ficar no plural aí, simplesmente para vocês. O restante da frase vai ficar da mesma forma, tá? Para vocês, a satisfação pessoal deve ser prioridade. Ponto de interrogação, não é uma pergunta. C. Item C. Quem era o convidado? E aí, gente? Como é que fica essa... Exatamente. Nesse caso, Maria, correto. Nesse caso, a frase toda vai para o plural, né? Quem eram os convidados, né? Correto. Porque no popular, pode ser que a pessoa diga assim, né? Quem eram os convidados? Mas tem que ser segundo a gramática normativa. Então, quem eram os convidados, né? Muito bem. Próxima, Bia. Item D. Não se pode esquecer do momento feliz. E aí? Como ficou a frase de vocês? Correto, Maria. Ótimo, meninas. Pois está correto, tá certo? Quem colocou igual o da Maria? Correto. Não se pode esquecer dos problemas, dos momentos felizes. Próximo. Item E. Enquanto durar a crítica, não voltará ao emprego. E aí? Como fica? Enquanto durarem as críticas, não voltará ao emprego. Muito bem, né? Vai mudar aí o verbo, vai ficar durarem, né? Porque não pode ser enquanto durar as críticas, né? Até, segundo a gramática normativa, essa colocação está incorreta. Então, enquanto durarem as críticas, não voltará ao emprego. Muito bem, Maria e Bia. Vamos lá, pode continuar. Item F. Fez-se greve. E aí? Essa aí é fez-se greve. Como é que fica? É o verbo fazer, aí vai para o plural. Como é que fica? Essa é complicada, né? É complicada assim. Ninguém consegue. Não, gente, não é. Nem fez, nem faz. Isso, Raíssa. Fizeram-se greves, né? Fizeram-se greves. Fizeram-se. Certo? Então, corrijam, pessoal. Coloquem aí o fizeram-se. Tá certo? Fizeram-se greves. G. Eu demorei isso porque eu estava corrigindo aqui a questão, a F. Item G. A direção avaliou que para uma decisão acertada devia-se considerar, além dos dados objetivos, a informação requerida. E aí? Como é que fica essa frase?
Exatamente, Maria e Maria Isabel, né? Correto. A frase inteira vai ficar igual, né? Vocês vão mudar só o final, vai ficar, ficará as informações recebidas, né? Ótimo. Aí vamos para a segunda questão. A Maria escreveu igual a gente está no livro, é assim mesmo, Maria. As informações recebidas, né? Com essas reticências aí na frente. Pronto, gente, muito bem. Então, se todo mundo colocou a frase igual, mudando só o final, correto. Vamos aí à segunda questão. Quem pode ler? Pode sim, Raíssa. Questão número 2. Preencha as lacunas aplicando o verbo, indicando entre parênteses. Observe a flexão do tempo e modo. Embora o maior produtor e consumidor de feijão do mundo, o Brasil não o mesmo com arroz. Desculpa, e aí, como fica? Hum? Vamos lá. Os verbos são ser e fez, certo? Mas vocês iam flexionar o verbo aí à medida, né, que a frase ficasse concordando com esse verbo. Então, vamos lá. Embora seja, correto, o maior produtor e consumidor de feijão do mundo, o Brasil não faz o mesmo com o arroz. Então, o verbo ser e fez vai ficar aí. Seja e faz. Vocês podem conjugar o verbo que está entre parênteses, tá certo? Vocês vão usar o verbo, mas vão flexioná-lo quando for necessário. Ok? Correto, Larissa e Raíssa. Vamos lá. Item B. B. Na lista dos maiores produtores de arroz do mundo, o Brasil em nono lugar. E aí, como fica? Isso, Maria. Né? O verbo que está entre parênteses é o verbo aparecer, mas vocês vão colocar esse verbo flexionado, né? O Brasil aparece em nono lugar. Correto. C. Item C. Pesquisas que, com o aumento do consumo de arroz no Brasil, em poucos anos, necessidade de importação. Então, os verbos aí são mostrar e haver. Como é que fica? Né? Muito bem, meninas. Né? Correto. Mostram e haverá, certo? Pesquisas mostram, em poucos anos haverá necessidade de importação. Então, está correto. Né? Vamos lá, a terceira questão. Deixa eu ver. Não, não pode ser houve, porque o verbo aí houve, né? Não, está no passado. É como se o fato já tivesse acontecido. No caso aí do item, né? O caso ainda pode acontecer no futuro. Por isso que tem que ser haverá. Tá bom, amor? Quem colocou de outra forma, corrige. Haverá no futuro. Pode sim, Maria. Vamos lá. A senhora está me escutando? Sim. Ok. Terceira questão. Preencha as lacunas do texto com os verbos indicados entre parênteses, flexionando-os de maneira necessária. A pecuária brasileira. Durante o processo de formação territorial do Brasil, a criação de animais, tracinho, permanecer em segundo plano, pois as melhores terras, tracinho, passar a ser utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar ao longo da faixa litorânea da colônia. Vamos fazer por parágrafo, tá certo, Maria? Aí você vai lendo cada parágrafo por vez. Vamos aí no primeiro parágrafo, gente. Os verbos são permanecer e passar. Como é que fica? Isso, né? Durante o processo de formação territorial do Brasil,
a criação de animais permaneceu, certo? Em segundo plano, pois as melhores terras passaram a ser utilizadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Gente, eu estou vendo aí que a Raiz colocou permaneceu, né, gente? É o que está correto. E as meninas aí colocaram permaneceram. Por que é que nesse caso aí não pode ser permaneceram? Olhem aí a frase, né? E tentem me dizer. Por que não pode ser permaneceram? Por um motivo. Qual é esse motivo? Olhem aí a frase, analisem e me digam. Estão vendo, né? A gente está estudando a concordância verbal. E a gente acha bem simples, né? Mas em alguns casos acontecem aí dúvidas, né? Acontecem muitas dúvidas. Nesse caso, é uma dúvida. E por que tinha, mas daria certo? Ó, durante o processo de formação territorial do Brasil, a criação de animais permaneceram em segundo plano. Não pode ser permaneceram, meus amores, porque permaneceram está no plural. E nós estamos falando aí apenas de uma coisa, de quê? Da criação de animais. Por isso tem que ficar no singular. Permaneceu. Tá bom? Então, quem colocou aí no plural, corrige. Tá bom, gente? Vamos lá, Maria? No século XX, o Brasil, favorecer a ocupação da parte ocidental do país através da construção da capital Brasília e de rodovias ligando as regiões brasileiras, de projetos agropecuários da mineração, etc. Durante esse processo de ocupação, os pecuaristas, comparar, as terras a preços muito baixos, o que, estimular a formação de latifúndios voltados para a criação do gado bovino. E aí, meninas? E meninos também, né? Como é que fica aí? Como é que a gente vai completar aí a primeira lacuna? Favoreceu, correto. Compraram, correto. Vamos ver o último, né? As terras a preços muito baixos, o que estimulou, certo? Vai ficar estimulou, tá certo? O que estimulou a formação de latifúndios voltados para a criação do gado bovino. Então, corrijam aí, tá bom? Ainda não, Igor. Só no final da aula. Vamos lá? Pode continuar, Maria. Os estados de Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais e Mato Grosso e de Goiás, estar no topo do ranking de criação do gado bovino. Atividade que, colocar o Brasil em uma posição de destaque no exterior. A produção de carne bovina direcionar para os grandes centros consumidores, como Estados Unidos e União Europeia. Em contrapartida, durante as últimas décadas do século XX, a condução da pecuária extensiva para a região norte, acentuar o desmatamento de áreas da floresta amazônica. E aí, como ficam essas lacunas, gente? A primeira lacuna fica como aí? Os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. E aí? Como é que fica? O verbo estar. Vamos ver. Vamos de um por um, certo, gente? Na primeira, prestem atenção aí, né? Não pode ser nem estiveram, nem estarem, tá certo? Vamos observar por quê. Ó, os estados do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de Mato Grosso e de Goiás estiveram no topo do ranking de criação do gado bovino
Quando eu digo estiveram, né, eu estou falando que eles estavam, tá certo? E não estão mais, ok? Então, por isso, não pode ser estiveram e nem estarem. Como é que fica no presente? Também não pode ser estar. Por quê? Quero explicações. Por que eu fico pedindo explicações, gente? Não digo logo a resposta. Para vocês pensarem, né? Isso. Não pode ser estar, tem que ser estão. Por que tem que ser estão? Porque estou aí falando de mais de um estado, né? Certo? Então, estão. Se fosse só uma cidade, aí poderia ser está, tá bom? Estão no topo do ranking de criação do gado bovino, atividade que, o quê? Que coloca, né, o Brasil em uma posição de destaque no exterior. A produção de carne bovina se direciona para os grandes centros consumidores. A condução de pecuária extensiva para a região norte acentuou, né, o desmatamento das áreas da floresta, certo? Acentuou. Então, fica aí, gente, na ordem, né, para vocês entenderem. Estão, coloca, direciona e acentuou. Por que é que fica estão? Porque a gente está falando de mais de um lugar, né? E no presente. Por que é que fica coloca? Porque a situação é no presente e direciona. Porque a situação é no presente. Mas, tipo, por que é que no final aí fica acentuou? É porque é algo, gente, que já aconteceu. Por conta disso, né? Acentuou o quê? O desmatamento das áreas da floresta. Certo? Ok? Vamos lá. Último parágrafo, Marisa. Avicultura, tracinho, ser, outra atividade que, tracinho, merecer, destaque, pois, tracinho, ter crescido aceleradamente no Brasil para atender o mercado interno. Esse crescimento, tracinho, refletir uma mudança de hábito do brasileiro, que, tracinho, passar a consumir mais carne de frango do que bovina, devido ao preço mais acessível. E aí, como é que fica a primeira lacuna aí? Avicultura, ser, outra atividade. Como é que fica aí o verbo ser? E o verbo ser? Fica como? Ai, gente, me digam aí. Isso. A avicultura é, né? Outra atividade que. Estou vendo aí, ó. Porque a gente não pode ser merecem, no plural. Realmente é merece. Por que que é merece e não merecem? Me digam aí. Observem, porque está no singular, né? Está falando apenas da avicultura. Se eu estivesse falando da avicultura e de outra coisa, aí sim, né? Seria no plural, seria merecem. Exatamente, Isabela, porque está falando apenas de uma coisa, né? Da avicultura. Aí vamos aí. Outra atividade que merece destaque, pois, como é que fica o verbo ter aí? Pois. Não. Por que que não pode ser tinha, né? Deixa eu ver o que a Maria colocou aqui em cima, Raiz. Não pode ser terem nem tinha, né? Porque a frase, gente, é no presente. Como é que fica, ó? A avicultura é outra atividade que merece destaque, pois isso, Maria, tem crescido aceleradamente no Brasil. É algo que está acontecendo, tá bom? Para atender ao mercado interno. Esse crescimento, e aí, como é que fica o verbo refletir?
Eu vi, Maria, que você colocou tudo no passado, né? E eu estou vendo agora que você colocou o correto, né? É porque quando vocês, no caso, né, colocam um verbo no passado, aí o que é que acontece? Vocês querem colocar todos no passado, mas por que que não é refletiu, como vocês colocaram aí, gente? E sim reflete. Porque, mais uma vez, a frase está falando de coisas que estão acontecendo no presente, tá certo? Aí fica, reflete uma mudança de hábito do brasileiro e aí? A consumir mais carne de frango do que bovina devido ao preço mais acessível. Agora sim, que passou, por conta de tudo isso que está acontecendo, né, que nós lemos, o que foi que aconteceu com os brasileiros? Nós brasileiros passamos a comer mais carne de frango do que carne bovina por conta do preço. No caso aí, agora sim, passou, certo? Estão vendo, gente, como essa concordância verbal nem sempre é tão fácil, né? Como a gente imagina. Corrigiram, passou. Vamos aí para a questão número 4. Quem pode ler a questão 4? Vai continuar, Maria, ou outra pessoa que ainda não leu? Vai ler. Pode ler, Raíssa. Vamos lá. 4. Agora leia o texto a seguir, empregando os verbos indicados no quadro. Observe a concordância de cada um deles com seu respectivo sujeito. Possibilitar, seguir, levar, originar, figurar, voltar, dever, chegar, ter e poder. O avanço da soja. Espécie exótica inserida no Brasil para ser produzida em larga escala e atender ao mercado externo. A soja se tracinho na Ásia e só tracinho ao Brasil em 1882, sendo cultivada inicialmente no Rio Grande do Sul. Do sul do Vamos lá. país. Vamos fazer que nem a outra questão, tá? Por parágrafo. E aí, gente? Tem aí vários verbos, todos no infinitivo, né? Percebam que todos os verbos estão no infinitivo. O que é mesmo o verbo no infinitivo, hein, gente? Quando é que eu sei que o verbo está no infinitivo? Nós já estudamos isso. Verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, né? Na ordem. Infinitivo, particípio e gerúndio. Quando é? Eu estava falando disso com o 9º ano, na aula, né? Na aula aí, na primeira aula. Exatamente, ele ainda está na sua forma original, né? Quando é terminado em AR, ER e R. Não foi conjugado. Cantar, dançar, beber, correr, sorrir, né? Exatamente. Então, todos os verbos aí estão no infinitivo. Só que quando vocês forem passar esses verbos para a questão, ou seja, vocês forem completarem essa lacuna, vocês vão fazer o mesmo que na questão anterior. Vão conjugar o verbo conforme o sujeito. Então, vamos aí. Espécie exótica inserida no Brasil para ser produzida em larga escala e atender ao mercado externo. A soja se o quê? Muito bem. Na verdade, se originou na Ásia e só o quê? Chegou no Brasil. Olha, vocês podem realmente confundir, né, aí esses verbos, mas por que é que vai ficar originou e chegou, gente? Me digam aí. Observem o texto e me digam por que é que vai ficar originou e chegou. E não se origina e chega. Exatamente, Maria, porque está no passado, né? Aí está falando do ano de 1882, certo? Próxima, Raiz, próximo parágrafo. Do sul do país, a lavoura de soja, tracinho, para o centro-oeste, décadas de 1980 e 1990. Já no século... Qual é esse? No século XXI, se eu não me engano. 21. No século XXI, os produtores se tracinho para o norte do país. O avanço das pesquisas
agronômicas, tracinho, a realização de modificações para que a soja, tracinho, seja produzida em diferentes condições, tendo em vista a diversidade climática do território nacional. Muito bem. E aí, gente, nesse segundo parágrafo, como é que fica? Do sul do país, a lavoura de soja, o quê? Vocês colocaram qual verbo? Chega? Não, ó, não tem aí, eu acredito, deixa eu ver, que não vão ter verbos repetidos, tá certo? Como a gente já usou o verbo chegar, né? No primeiro parágrafo, não pode ser chegou, não pode ser o verbo chegar, tá certo? Vai ser outro verbo. Que verbo é esse? Procurem aí, se vocês não, se todo mundo. Seguir, Isso. Só que aí vai ficar como no parágrafo? No sul do país, a lavoura de soja seguiu, muito bem, para o centro-oeste, décadas de 1980 e 1990. Aí na segunda lacuna, gente. No século XXI, os produtores o quê? Voltaram? Se voltaram, muito bem. Fica aí, voltaram por conta que o sujeito, né, é produtores e produtores está no plural. Então, os produtores, desculpa, voltaram, muito bem, para o norte do país. O avanço das pesquisas agronômicas, o quê? Possibilitaram? Não pode ser, eu estou vendo que a Maria também colocou. Possibilitam. No caso aí, não é possibilitaram, Walter, como vocês haviam falado, realmente está no passado, certo? Mas por que é que não pode ser possibilitaram? Me digam aí. pois o sujeito não está no plural. Isso mesmo. Aí se volta, por conta do sujeito. Então, se o sujeito é simples, né, não é composto, está no singular, fica o avanço das pesquisas agronômicas, o quê? Não é possibilitaram. Então, é o quê? Possibilitou. Isso. E agora no chat que vocês colocaram, né? Maria Isabelle e Raíssa. Possibilitou, muito bem, a realização de modificações para que a soja, o quê? Possa? Como é no passado, vai ser o verbo poder. Mas como é que vai ficar? Não vai ficar possa. Pudesse? Pudesse ser produzida em diferentes, né, condições, tendo em vista a diversidade climática do território nacional. Último parágrafo, vamos lá, Raíssa. Atualmente, a soja, tracinho, como principais finalidades a produção de ração animal e óleos vegetais. O crescimento do cultivo no Brasil, tracinho, alta demanda externa, o que leva os grandes empresários a investir cada vez mais nesse tipo de atividade. Assim, hoje o Brasil, tracinho, como o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos. Muito bem. Então, atualmente, a soja é o quê? Tem? Tem. Agora, tá certo? Ó, por que é que vocês têm que prestar atenção no contexto? Porque até agora nós estávamos falando, né, do passado, certo? Por isso, os verbos estavam no passado. Mas percebam aí que o parágrafo começa dizendo como? Atualmente. Se é atualmente, é porque está acontecendo no presente. Então, por isso tem, tá certo? Tem. E não teve, ok? Muito bem, Júlia, Maria e os demais corrijam, tá certo? Se tiverem colocado teve. Como principais finalidades, a ração de animais e óleos vegetais. O crescimento do cultivo no Brasil, se o quê, gente? Se chega? Não. Não pode, não pode repetir os verbos. Se deve, isso, Pablo, se deve, tá, gente? Agora, o parágrafo está no presente, presta atenção. Se deve à alta demanda externa. O quê? Leva? O que leva
os grandes empresários a investir cada vez mais nesse tipo de atividade. Assim, hoje o Brasil, o quê? Segura. Figura como o segundo maior produtor mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos da América, certo? Pessoal, perceberam que vocês se confundiram algumas vezes, né? Porque realmente, às vezes, a concordância não é tão simples. Porque a gente tem que prestar atenção no sujeito, nós temos que prestar atenção se o sujeito está no plural ou no singular, se o tempo está no presente ou no passado, certo? Então, por isso que às vezes a gente erra, só por falta de atenção. Então, agora, gente, coloquem o número de vocês e a turma, por favor. O segundo parágrafo fica seguiu, voltaram, possibilitou e pudesse. Seguiu, voltaram, possibilitou e pudesse. Tá, Larissa? Tchau, gente. Beijo, boa tarde, até amanhã. A atividade vai ser na gramática, tá? Tchau, tchau.